eu vivi uma experiência muito forte, que foi a experiência que eu consultei os orixás acerca da minha cura. Eu queria cura. Eu fiz um passe, porque eu queria ser curado do nódulo. Tirava um, nascia dois. Tirava dois, nascia três. Às vezes eu fazia biópsia e aquele nódulo só crescia. Chegou uma fase da minha vida missionária que eu já não estava mais conseguindo ficar de pé. Eu pesava 90 quilos, passei a pesar 37 quilos e 700 gramas. Eu fiquei pele e osso sobre a cama. Os amigos que na época eram amigos que eu, entre aspas, acreditava, todos começaram a divulgar, na época da rede social do Orkut, que era uma rede social que não existe mais, na comunidade, que eu tinha AIDS. E AIDS era igual a Covid na época. As pessoas tinham nojo, Ele né? ficara longe, né? Então eles criaram aquela versão ruim de mim, aquela notícia, né? Com muita inveja, porque eu era uma pessoa muito influente, eu tinha ouro, eu tinha um status social muito elevado. Então as pessoas naquela época, elas queriam andar comigo. Quando eu fui diagnosticado com câncer, foi a sensação de cair de um prédio de 1.500 andares. Então eu não acreditei que eu estava sendo diagnosticado com aquela doença, e eu acreditava muito que os orixás poderiam me tirar. Então, em um determinado episódio da minha vida, eu fui fazer um trabalho para o Oxum, que era a entidade que regia a minha vida, que era o centro da minha vida, uma das entidades muito respeitada dentro da minha casa de candomblé. E quando eu cheguei na praia do litoral de Sergipe, em Aracaju, eu fui entregar com os filhos de santos, Ogã, Azieked, uma jangada. Eu entreguei perfumes, vestido, espelhos, flores. O que você pensar, tudo estava ali dentro. Que fique claro que tudo que eu entreguei não era usado, era novo, porque a entidade não recebe nada usado. Uma vez que passa pela sua mão, que você teve contato, a energia do seu corpo, teve contato com aquele elemento, o orixá não recebe mais. O orixá não aceita mais aquilo. Então, quando eu entreguei aquela oferenda, quando eu entreguei aquele alimento, e fui andando sobre as águas, quando eu cheguei até a cintura, aquela água, ela parou. Nunca aconteceu aquilo comigo. Quando eu entreguei, a onda do mar trouxe de volta. Eu nunca tinha oferecido nas águas uma oferenda para o mar trazer de volta. O mar não traz de volta, missionário. Ele leva. Ele leva, porque a entidade está recebendo aquela oferenda. Mas a partir do momento que eu entreguei aquela jangada, o mar trouxe de volta. Quando eu voltei para a beira da praia, uma das filhas de santo, que para a glória de Jesus, hoje ela é missionária, ela incorporou uma outra entidade das águas, Nanã. Quando ela incorporou aquela entidade, né? A entidade disse, nada do que tem aí nós queremos. Eu muito apreensivo, sem Achando que tinha compreender, feito alguma coisa errada. eu achei que eu tinha colocado algum elemento, ou tinha falado, ou tinha feito alguma forma de forma fora de sincronismo. Falei, não, eu coloquei alguma coisa errada e eu acho que eu fiz de forma errada. Só que quando eu olhei para a entidade, eu já vi a entidade flutuar, eu já vi a entidade comer metal, comer vidro, comer barro, eu já vi a entidade ficar dias recolhida, mas eu nunca vi a entidade incorporar e colocar as mãos para trás. Quando colocou as mãos para trás, era uma forma dela dar uma mensagem, aquela entidade queria passar uma mensagem. Quando eu ouvi a mensagem, que ela estava passando, jogando as mãos para mim, ela falou assim, nada do que tem aí dentro eu quero. Eu perguntei por quê? Porque veio uma autoridade maior do que todos nós que estamos aqui. Eu falei, e quem é essa autoridade? De onde veio? Da esquerda ou da direita? Eu não conhecia Jesus. Eu não conhecia o seu amor. Então, eu fiquei perturbado, de certa forma atônito, perplexo, né? E ela falou assim, Forte. nenhum de nós foi autorizado a falar o nome dele. Nenhum de nós tem capacidade de falar o nome dele. Parece mentira, mas foi uma experiência empírica. Eu vivi na pele isso. E o prejuízo, e o trabalho, e os esforços que foram colocados ali dentro daquela jangada. E eu perguntei, quem ele é? E a entidade levantou as mãos para cima e falou assim, ele manda em cima, Meu Deus, que forte. ele manda embaixo. Ele manda nas águas, ele manda no vento. Eu me curvei no chão, falei, meu pai, Oxalá. E a entidade falou bem assim, ele está além. E eu voltei frustrado. Ali, naquele momento, eu vivi uma semana, 7 dias consecutivos, perturbado com aquilo que eu tinha vivenciado na beira da praia, naquele dia, oferecendo aquela oferenda para a entidade, a qual não havia recebido. Então, ali, eu comecei a presenciar o alcance da pessoa de Jesus Cristo sobre mim. E quando esse trabalho não foi recebido, você foi atrás de quem para te explicar? Atrás da minha tia. Eu fui atrás da minha tia dentro do candomblé, e aí quando eu sentei de frente para ela, eu tinha conversado com ela e perguntei para ela, eu falei, tia, está acontecendo algumas coisas comigo, que tudo que eu estou fazendo está dando errado. Só que você pare para pensar, mais de 10 anos fazendo aqueles trabalhos e dando certo. Sim. Chega um determinado período que começa tudo a dar errado, você se questiona. Porque dentro da sua casa, todos os dias, o macumbeiro não tem folga. O macumbeiro, ele serve o orixá. O macumbeiro não pode dizer não para o orixá, para a entidade, para qualquer tipo de espírito que o possua ali dentro. O macumbeiro, ele tem que estar disposto. Se ele não tem disposição para ser o babalorixá da casa, que é a pergunta que você me fez, ele é o sacerdote, ele é o líder. Ele é o ancestral, ele é a pessoa, pronto, né? ele é o intermediador entre os homens e o mundo espiritual, ou seja, e os deuses, né? Então ele está ali para servir, ele está ali para fornecer ajuda, ele está ali para enviar uma mensagem, né? Segundo o que eu aprendi tudo lá atrás. Mas quando eu perguntei a ele, eu comecei a fazer questionamentos. Eu estou presenciando algumas coisas que eu não estou compreendendo. Eu tô sacrificando, eu estou
matando o animal, eu estou riscando ponto, eu estou calçando o animal, porque tudo que é dado no candomblé como oferenda é calçado. Uhum. Então, tudo que eu estou fazendo está havendo interrompimento. Então, como que eu posso como que eu posso parar? Como é que pode isso parar, que está dando errado? A minha tia falou assim, aonde você fez esse trabalho? Eu falei, eu fiz em determinado lugar. Ela falou, nem todo lugar o orixá recebe. E ali eu comecei a ficar com a interrogação. Então a senhora quer dizer que eu não posso fazer trabalho em qualquer lugar? Ela falou, não. Existem lugares específicos. Existem lugares em que você pode fazer e lugares que você não pode fazer. Existe lugar que você não pode nem passar. Aí eu falei, por quê? Ela falou bem assim, eu esqueci de te dar um grande ensinamento. Existe trabalho que você vai fazer e ele vai dar certo. E existe trabalho que você vai fazer e ele não vai atuar com tanta veracidade. Eu falei, por quê? Ela falou bem assim, porque existe um povo que se a gente tentar ultrapassar, mexer com eles, eles não são do nosso redil, eles não são da nossa particularidade, a gente não pode mexer com eles. E ela não conseguiu me falar ao certo quem era aquele povo, ela só disse que eles eram os Bíblias. E eu eu falei assim pra ela, os Bíblias é aquele povo que anda com um livro preto na mão? Ela falou sim. Então lá atrás, a minha tia já vinha me dando aquela instrução, só que eu não compreendia, eu não sabia o que era, eu não tinha noção de quem era esse povo missionário. Então ali eu comecei a fazer questionamentos para ela. Ela disse, é perca de tempo, é matar animal em perca de tempo, é sacrificar em perca de tempo. Se você sacrificar um animal para uma pessoa, só por sacrificar, porque seu coração está cheio de maldade, induzindo aquela entidade a levar o mal para aquela pessoa, aquilo volta para você. Aquilo cai sobre você. Olha para você ver. A minha energia não influencia o santo, tu acredita nisso? A minha muito energia profundo, né? não influencia o santo. Porque assim como tem uma pessoa que é até meio até vergonhoso falar, mas existem pessoas que sobem monte até para orar ao contrário, e você sabe disso. Sim. Pessoas que dobram o joelho, mas está desejando o mal do outro dentro da igreja, no segmento evangélico. Então, assim como existem pessoas que entram dentro do axé para desejar o mal alheio, existe também dentro do cristianismo. Então, minha tia disse assim, não coloque o santo nos seus interesses pessoais. Porque a sua entidade, ela tem que te proteger. Se você não faz pela entidade, ela não faz por você. Aquilo despertou um ponto de interrogação na sua cabeça, que você pensou assim, gente, quem que é mais poderoso do que nós? Porque você já via nos 19 anos ali, os orixás fazendo muitas coisas, então você se questionou, você falou, eu tenho que conhecer quem é maior, eu tenho que conhecer quem que é esse Deus sobre todos os deuses, esse Senhor dos senhores, esse Rei dos reis. Qual foi o teu primeiro contato dentro da igreja? Quando é que você rompe a sua religião de matriz africana e quando é que você se converte? Aonde que foi essa virada de chave? O primeiro contato que eu tive com a igreja evangélica é até meio engraçado, né? Porque eu já vinha sendo alcançado por Jesus. Eu ia pra balada, eu usava cocaína, me prostituía de certa forma, no sentido assim, da minha sexualidade na época, né? Eu era muito promíscuo, eu era uma pessoa muito perigosa, né? Vamos dizer assim. Pensa numa pessoa louca, era eu. É até meio assim escandaloso falar, mas eu tenho que falar porque é a minha história, mas eu andava com aquela Gillette Wilson, que o barbeiro faz o pé do cabelo debaixo da língua, porque caso alguém tentasse me zombar, me criticar, me roubar, eu era muito assim... Pronto para qualquer situação. Eu tava ali assim, do que me chamasse eu fazia, né? Então eu era uma pessoa, quem me vê hoje não acredita, gente. É por isso que quando eu trago essa fala, as pessoas não acreditam. É até engraçado eu falar isso, porque quando eu olho pra mim, quando eu vou pra igreja atender um compromisso, ou viajar pelo Brasil, se eu tô no avião, eu falo assim, é tão louco saber que uma pessoa tá pagando passagem aérea pra um ex-macumbeiro, um ex-travesti, né? E levar o evangelho, a semente da fé. Porque as pessoas não vão acreditar no que eu vou falar. Se eu colocar aqui no telão as minhas fotos, pra quem tá nos acompanhando, vocês vão até passar a ficar até impressionado, né? Com a minha transformação. Por que eu falo isso, missionário? Porque eu ia pra balada, quando eu chegava na porta da balada, eu era a noite principal, eu era o espetáculo. Eu era a pessoa ali, o convidado especial. Quando eu chegava na porta, o segurança que estava fazendo bico, trabalhando para alimentar os filhos, ele me dizia assim, Jesus te ama. Meu Deus. Só que eu não dava moral, porque no tempo de Deus, o Jesus te ama faz sentido. Sim. Só que quando não é o tempo de Deus, você não quer nem saber do Jesus que te ama. Então, já aconteceu de mendigo pregar para mim. Já aconteceu de eu estar dentro do candomblé, gente de dentro do candomblé, levar alguém por curiosidade e essa pessoa ser do coral da igreja e a pessoa fala assim, olha, manda tirar porque não faz parte aqui de nós, e a pessoa lá de dentro gritar, Jesus te ama. Então, eu vinha recebendo mensagens na época, né? Antes de realmente a minha esposa me levar para dentro da igreja, porque ela foi a pessoa pela qual foi o canal. O canal, de fato, foi a minha esposa, que hoje é casada comigo. Mas naquela época, aconteceu tantas experiências. A experiência de eu dar o lote para minha mãe, e eu odiava crente. Gente, é até vergonhoso falar, mas eu tinha tanto ódio de crente por minha tia falar aquelas coisas para mim, né? Que eles eram ousados, que eles eram loucos, que eles eram invasivos. Se pudesse, você queria matar os crentes e tudo. Eu queria, assim, ver um crente e poder perguntar para ele quem eles eram no mundo. Porque eu vi o crente voltando do culto de um jeito e indo pro culto de outro.
Por que eu falo isso? Porque o lote que eu dei pra minha mãe, ó, pra você ver que coisa incrível. Eu odiava crente, eu não gostava de crente, eu perseguia crente, eu já fiz trabalho pra crente, e aí de repente eu tava dando um lote de presente pra mamãe do lado onde só morava na rua crente. Meu Deus do céu, Deus já tinha tanto projeto na tua vida que foi te jogar bem no meio dos pentecostal, dos crentes. Então do lado esquerdo da casa da minha mãe morava uma irmã da Universal, do direito uma irmã da Assembleia de Deus. Quando os pedreiros estavam levantando os alicerces da casa, uma dizia tomando café cedo, gritando, tá repreendido, e a outra tá amarrado. Então você imagina, o lote que eu dei pra minha mãe ficou justamente na rua que só mora crente. E gente, parece até que é magia, mas não é propósito de Deus. Minha mãe hoje só ouve louvor e é crente. Meu Deus, 50 anos servindo candomblé. Eu servi 19, minha mãe serviu 50, minha tia serviu 70, minha outra tia serviu 55. Então toda a família veio de um histórico muito grande. Eu da década de 80, 90, dos anos 2000, minha mãe dos anos 70, 80, 90, 2000. Então, eu vinha recebendo umas informações, ao ponto que eu comecei, num período da minha vida, lutando contra aquela doença, lutando contra o câncer. Eu resolvi um dia, quando eu já tinha 3 paradas cardíacas, já tinha ido para o hospital, entrado na UTI, ficado em estado de coma grave. Eu voltei para casa, se instalou um hospital no meu quarto. Quando ligaram a televisão, eu estava ali medicado, eu vi passando uma propaganda, né? Uma propaganda anunciando um culto de uma determinada igreja, que é muito conhecida no Brasil e no mundo, que é a Igreja Universal do Reino de Deus, né? Sim. O endereço era Avenida Santa Catarina, bairro 133, Siqueira Campos, em Aracaju. Eu peguei o endereço, só que naquele tempo a Universal tinha os dias para abrir os cultos, né? Não é que nem hoje, que todos os dias está aberta a igreja. E quando eu peguei, debilitado, eu fui naquele endereço, a igreja estava fechada, porque eu peguei o endereço, mas não peguei os dias de culto. Entendi. Eu não tinha Achava que era dimensão, igual no né? todo dia. Justamente. Eu Achava achava que era todo que dia. eu poderia chegar lá e eles me atenderiam. Só que pensa numa pessoa que ficou completamente frustrado, foi eu. Quando eu cheguei na esquina da rua, eu comecei a xingar. Eu comecei a blasfemar. Aí eu coloquei os guias de ouro tudo por dentro da roupa, né? Quando eu coloquei meu rungebe, coloquei tudo por dentro da roupa. Eu com contregu, eu tava naquela fase de limpeza espiritual, acreditando que eu seria curado. Quando eu cheguei na esquina, que eu dei com o cruzamento de uma outra rua, de uma avenida chamada Rua Bahia, eu fui andando, era em torno de 10 a 20 minutos para as 9 da noite. Quando eu cheguei, eu ouvi uma voz. Uma voz que naquele período que eu estava alucinado, que eu estava passando aquele processo, é uma voz ensurdecedora que eu acho que eu só vou ouvir na eternidade. Eu tenho um projeto na tua vida. Quando eu olhei para trás, que eu olhei para o lado e para o outro, eu não vi ninguém. Quando eu olhei lá para a esquina, a luz da Assembleia de Deus estava acesa. Eu tirei o torso da cabeça, que é o turbante. Quando eu cheguei na porta da igreja, uma irmã que estava na recepção de 1,50 m é o meu tamanho, eu tenho 1,90 m. Ela estava com a prancheta na mão como recepcionista, anotando os nomes dos convidados, dos que estavam entrando. Ela estava na porta, era um congresso de mulheres, né, no Ministério Feminino. E aí quando eu perguntei a ela, eu estava assim, intrigado com o que estava acontecendo comigo, porque eu queria receber ali uma resposta do Jesus dos crentes. Era assim que eu chamava. Então quando eu cheguei na porta, que eu olhei para ela, eu perguntei assim, eu estava naquela esquina e eu ouvi uma voz falando que tinha um projeto na minha vida. A senhora pode me explicar? Ela me catou pela gola da camisa e deu um estouro de língua estranha. Uma língua que eu nunca tinha ouvido. Quando ela falou aquela língua estranha, as 7 falanges de pombagira que estava me possuindo saiu para fora do meu corpo. Meu Deus. E foram todas para o outro lado da rua, do portão da igreja. E ali começa o processo da minha vida. Foi a primeira vez que eu vi do lado de fora do meu corpo as pombagiras que me usava, os orixás, todos que estavam dentro do meu corpo, gritarem o meu nome do outro lado da igreja, fazendo assim com a mão, para que eu pudesse sair de perto daquela mulher que estava me abraçando e tocando no meu corpo. A irmã cheia de Deus, hein? Como eu estava fedendo, porque eu estava tomando banho de abô, que é uma água de limpeza, eu pedi para eu sentar no fundo da igreja. Eu sentei na última fileira. Como meu cabelo era descolorido, até o ombro de água oxigenada, né? Eu tinha mechas, era loiro na época. Eu pedi para sentar atrás, por não ser criticado, para não ser ali excluído, né? De certa forma ali, ser atingido por um preconceito social. Então eu sentei atrás. Quando eu sentei atrás, o pastor parece que estava falando a minha vida. Ele disse, irmãos, em Apocalipse 21:8 está escrito, de fora ficarão os cães, os abomináveis, os feiticeiros, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira, ficará de fora do céu. Só que eu sentado ali comecei a viver experiências. Eu comecei a sentir ânsia de vômito. Eu comecei a sentir uma paz, uma sensação de como se eu estivesse num lugar que não era para eu sair mais. Sabe aquela sensação de tomar uma colher de hortelã? Gelou toda a minha alma. Então, eu estava dentro de um lugar onde eu não precisei matar um animal, eu não precisei me curvar, eu não precisei, de certa forma, me humilhar, me sujar. Eu não precisei me indispor a ficar despido por nenhum tipo de entidade. Eu me senti bem. Só que ao mesmo tempo que eu me senti bem, eu era oprimido pelos olhares ali dentro. Então, quando encerrou a fala do pastor, a pregação do pastor, ele chamou uma irmã. A irmã que foi orar para encerrar o culto, ela foi tomada pelo Espírito Santo de Deus, na época. Ela foi tomada, uma das grandes missionárias, se tornou lá na frente minha mãe na fé. Ela gritou e disse, entrou hoje alguém aqui dentro desta igreja que está diagnosticado com câncer.
e que está preso na mão de Satanás. Quando ela gritou aquilo, eu cutuquei uma moça que estava do meu lado e disse, ela é macumbeira, que eu não compreendia, né? Quando ela disse tava assim, achando que ela tava... é complicado você ter a mente presa, né? É verdade. Aí eu falei assim, ela tá falando a minha vida, quem contou pra ela? Meu Deus. Eu achei que aquela mulher da recepção havia contado a minha vida pra Anotou ela. pra contar pra outra. Ela disse, para que tu saibas que é o Senhor Deus Jeová que me usa, ele me manda chamar o teu nome. E ela começou a descrever a minha vida. Foi um negócio tão forte que aquela irmã dentro da Assembleia de Deus, ela descrevia a minha vida com detalhes. Com detalhes. Aí ela disse, fique de pé. 6 jovens com a mesma circunstância desfavorável que eu estava passando, como eu, também ficaram de pé. Eu não fiquei. Eu baba laurixá, eu falei, não vou ficar Não de é pé. pra mim. Não, eu vou ficar sentado. Eu sou filho de mãe Nanã e papapá, e comecei a falar, né, o nome dos orixás ali na minha cabeça, no intelecto, e eu fiquei sentado. Ela disse, sente todos vocês, abaixa a mão, que o Deus que eu vim trazer, ele não erra de endereço. Nenhum de vocês. É nenhum de vocês, é aquele rapaz ali, ó, de cabelo de fogo, ela falou, que eu tava com o cabelo descolorido, né? E ela falou, fique de pé, meu filho, qual é o seu nome? Eu disse, meu nome é Alice, era meu nome de personagem, né? Como eu usava a identidade de gênero na época. Ela disse, não, o Deus que eu vim trazer pra você, ele não chama por apelido, ele chama pelo nome. Então, antes de eu conhecer a minha esposa, eu tive essa experiência onde? Dentro da Assembleia de Deus. Que as pessoas têm essa confusão Meu de Deus, entender. e tu foi confrontado. Não é Alice. Todos da é o igreja teu olharam nome. pra trás. Todos olharam pra trás. Eu gritei meu nome, né? Eu sempre fui essa pessoa muito efusiva, muito assim, muito eloquente, né? Muito assim, eufórico, muito assim, dinâmica. E eu gritei meu nome é Alice. Eu defendia com todas as unhas e dentes a minha identidade. Então, quando ela falou aquilo ali, fique de pé. Que eu fiquei de pé, ela disse assim, tu sabes, né, que a guerra hoje vai ser grande. Mas aqueles que queriam destruir a tua vida estão do lado de fora da igreja. Meu Deus. Ela pediu para a igreja levantar a mão. Quando ela pediu para a igreja levantar a mão, ela disse, nenhum demônio que quer entrar na vida dele para destruir, vai destruir. E do lado de fora, os demônios missionários gritavam meu nome. Eles falavam, desgraçado, eu vou entrar dentro do seu corpo, né? Eu vou entrar dentro do seu corpo e eu vou fazer você comer vidro e eu vou sair do seu corpo e você vai morrer agonizando. Meu Deus, é muito forte. Uma guerra mesmo espiritual. É tão forte o que eu estou falando aqui, que nem todo ser humano está preparado para lutar ou para guerrear no mundo espiritual. O mundo espiritual é mais real do que esse podcast que nós estamos fazendo aqui agora. Tem pessoas que, enquanto eu estou falando isso aqui, o inimigo está guerreando dentro da mente dela para não acreditar que tudo isso que nós estamos falando aqui é real. Mas quando eu ouvi aquela mulher chamando meu nome e me mandando ficar de pé, eu fui caminhando por entre o corredor da igreja. Toda a igreja parou para observar. Alguns líderes que estavam na tribuna começaram a questionar. Para que parar o culto? Para entregar a revelação? Para que fazer isso? Está na hora da bênção apostólica. Eu acho que isso não é necessário. Tem hora para tudo. Só que o Deus do culto parou a liturgia para me salvar. Meu Deus. Ele parou aquele momento para me salvar. Não foi fácil. Eu não consegui me libertar naquele dia. Porque de fato o que eles falaram, eles vieram para cobrar de mim. Porque quando eu comecei a caminhar pelo corredor, eu vivi uma experiência, dentre tantas, ali dentro da igreja, que eu nunca vou esquecer. Eu vi barulho de cadeados, correntes, ferros caindo no chão. Quando eu olhei para minhas mãos, as marcas que eu tinha, né? Eu vi caindo no chão. Eu cheguei próximo a ela, por meu corpo estar sujo, fez uma marca no meu corpo, no meu rosto. Quando eu olhei para a cerâmica da igreja, formou uma poça de água com minhas lágrimas. Dentro da minha cabeça eu falei assim, Jesus dos crentes, se o Senhor aceita esse resto de trapo humano, me deixa ser teu escravo. Foi assim que eu aprendi. Sim. Porque eu prometi servir pelo resto da minha vida na tua casa. Ela colocou a mão no meu ombro. Ela já descansa no Senhor, né? E ela disse assim, igreja, esse aqui será uma boca e um porta-voz no mundo inteiro. Ele será um pastor na nação brasileira. E aí ela começou a dizer assim, levante as mãos sobre ele. Quando ela pediu para levantar as mãos, a autoridade que aquela mulher carregava, que é poucas mulheres de oração que tem, Sim. mas a identidade, a força espiritual que aquela missionária tinha, ela disse, não vai se manifestar nenhum demônio. Porque enquanto nós estivermos aqui com Jesus, nenhum demônio vai possuir a vida dele. Meu Deus, é muito forte, hein? Eu vejo ele sendo um pai de família, eu vejo ele casando, e Deus vai tirar esse tumor da área da cabeça dele. Alguém pode até dizer assim, você tinha tumor no cérebro? Não. Eu tinha um tumor na região entre o maxilar. Ela disse, na cabeça. Ela podia dizer no braço, no antebraço, na coxa. Só que naquele momento que ela falou, eu coloquei uma gosma de sangue para fora. Então assim, o meu processo de libertação ele foi doloroso. Ele não foi fácil. Porque eu saí dali e voltei para as práticas do pecado novamente. Porque não tem como a gente sair de um mundo como eu saí do jeito que nós estávamos. Nós estamos falando de 19 anos, né? Nós não estamos falando de 19 dias, né? Sim. Foi uma coisa muito forte, porque eu sinto muita saudade, missionária Dalma, muita saudade daquelas mulheres que me ouvia minhas tentações, ouvia minhas fragilidades. Foram mulheres que quando eu tinha
Eu tinha muita dificuldade, sabe, irmãos? Eu tinha dificuldade, de certa forma, por exemplo, de entender o que era a oração. Eu via elas com o joelho todo preto, ferido, e elas diziam assim pra mim: você sabe que lá debaixo da sua cama tinha isso? Gente, elas davam riqueza de detalhe. Aconteceu a experiência de meu corpo ficar deitado na cama e meu espírito sair de dentro do meu corpo. Eu tô falando isso dentro desse podcast e minha coluna tá arrepiando. Por quê? Isso aqui não é sensacionalismo. Eu vivi isso de maneira muito forte. Você sabe o que é você servir um Exu 10 anos da sua vida? Sacrificar 48 cabeças de bode. Sacrificar animal, entrar em cemitério. Violar túmulo, subordinar coveiro. E de repente você tá dentro de uma igreja com uma mulher sem teologia, sem homilética, sem hermenêutica, sem neurolinguística. E de repente aquela mulher toca a mão em mim e aquele demônio, ou aquele espírito, sai de dentro do meu corpo. Sai de dentro do meu corpo. Literalmente ela fala o nome de todos os orixás que essa cabeça aqui havia recebido. Então, é saber que a oração, de fato, ela é a chave da vitória. É verdade. É saber, missionária, que as pessoas estão perdendo o discernimento espiritual. Por que elas estão perdendo o discernimento espiritual? Porque elas não oram o tanto que deveriam orar. A gente que é pregador do evangelho não ora o tanto que aquelas pessoas que construíram o ministério pra gente estar hoje. Você foi alcançada por mulheres de oração. Você começou a entrar na igreja e tinha o quê? O que você tinha? Você tinha pessoas que eram referências pra você. Quem são as nossas referências hoje? Quase ninguém. Você abre as redes sociais, quem é a tua referência hoje na rede social? Ninguém, gente. Porque você abre a rede social, é compra de seguidor, é atacando o ministério alheio. Mas naquele tempo, as missionárias queriam ganhar almas. Hoje, se entra um travesti, as pessoas julgam ele só porque ele foi levado a se tornar aquele gênero homoafetivo. As pessoas julgam ele, porque a homossexualidade, ela não é uma doença não, gente. Ela tem que ser acompanhada de perto, ela tem que ser abraçada. Então, quando ali na Assembleia de Deus, eu fui alcançado daquele jeito, eu nunca mais esqueci. Tu acredita nisso? E quer que eu te diga uma coisa muito forte aqui agora, para quem está me acompanhando? Deus não me permitiu incorporar, manifestar nenhum demônio para que eu pudesse contar isso hoje aqui, com detalhes. Para você poder lembrar, né? Lembrar. Porque Paulo, ele diz que nós devemos apresentar o culto racional. Lembra quando ele diz em Romanos 12? Apresentai os vossos corpos como sacrifício puro, vivo e santo diante de Deus. E o vosso culto racional. Então, a gente precisa ter memória. Tem pessoas, por exemplo, que ela bebe um remédio antidepressivo porque ela quer esquecer o problema. Mas se você vê Jeremias sendo oprimido e por não ver o cumprimento das profecias da sua boca, o que ele diz? Traga a sua memória aquilo que te dá esperança. Então, hoje eu tenho essa maturidade, mas na época eu não tinha. Sim. Ela falava de todos os demônios que estavam na porta, como se ela tivesse o quê? Dentro do candomblé. E nunca fez o santo e nunca foi do só candomblé. por intermédio da Então oração. aí eu te pergunto pra você que tá me acompanhando. Ela falou aquilo porque ela tinha um demônio? Ela falou aquilo porque ela estava possuída? Tinha visão Gente, o espiritual. Espírito Santo, ele faz a gente querer o que a gente não quer, como se a gente quisesse. E ver. Quantas vezes você dormiu e sonhou com coisas que você disse, eu tive um sonho. E com semanas, horas e dias, aquilo passou a acontecer. Verdade. A gente é um espírito preso numa matéria. Você pode ver que quando dentro de nós estamos tristes, nosso corpo todo está doente. Verdade. Está prostrado, está acamado, está adoecido, febril. Então eu comecei ali a presenciar. Elas me abraçaram, elas oraram, me acompanharam. Sabe o que aconteceu? Eu nunca mais esqueci. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Livro de Salmos, capítulo 24, irmãos. Testemunho tremendo, aonde a gente consegue enxergar esse Deus poderoso a qual nós servimos, que não existe nenhum acima dele. Não existe ninguém mais forte e mais poderoso que este Deus. E esse Deus é o Deus dos crentes. Eita, glória a Deus, Deus é tremendo. E esse testemunho foi aqui do podcast Alcançados pela Graça. E esse testemunho foi do pastor Walter Walbert. Deixa eu ver se eu acertei aqui. Aqui. Pastor Albert Walter, certo? E a apresentadora é a missionária Dalma Camelo. Amém, irmãos? Testemunho tremendo. E se você já passou por uma experiência como essa, ou você conhece uma experiência de alguém que já passou que nem essa, deixa aqui nos comentários, porque é uma experiência muito forte, né? Mas, como sempre, o nome do Senhor foi glorificado através da vida dele. E hoje, irmãos, é motivo de nós se alegrar, de nós podermos enxergar ele aqui, ó, levando a palavra. Hoje pastor, hoje um homem de Deus, casado, com filhos, e leva a palavra do Senhor.
Então é motivo da gente se alegrar no Senhor e cada dia mais a gente entender e vendo que o nosso Deus, ele é poderoso para fazer todas as coisas. Não existe nada, irmãos, absolutamente nada impossível para o nosso Deus. Amém? Se você gostou, não esqueça de deixar o teu like, tá bom? Comenta nesse testemunho o que você achou. Pega esse testemunho e mande para alguém, aquela pessoa que você sentir no coração de estar enviando esse testemunho. Envie, que você vai estar nos ajudando a evangelizar, a espalhar esse testemunho tremendo que irá falar com muitas pessoas. Amém? Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Fica na paz e até o próximo vídeo.